Glória a Deus. Estamos esperando algumas pessoas chegarem. Muito bem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Paz seja convosco. Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Hoje estarei falando sobre os dons espirituais no contexto atual. Um Adilson, Pai do Senhor, presbítero José Vânio. Deus abençoe ricamente. Em nome do Senhor Jesus, povo de Ituiutaba, Pai do Senhor Jesus, um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Então estaremos compartilhando esta palavra maravilhosa com os amados irmãos, e aqueles que tiverem perguntas vão fazendo durante a ministração e eu estarei, na medida do possível, respondendo. Irmã Regina Matos, a paz do Senhor. Jaqueline, Deus te abençoe. Irmã Célia, cooperadora da ADPV, Assembleia de Deus Palavra Viva, Deus abençoe. Todos sejam bem-vindos. Hoje vai ser apenas uma palavra introdutória, mas que estaremos já entrando assim em alguns pontos que os evangélicos, nós os evangélicos, divergimos muito de opinião. E às vezes erramos muito ao declarar alguma coisa acerca dos dons espirituais, ou nos equivocamos, chamamos de dons espirituais aquilo que não é. Outras coisas que veremos neste estudo sobre os dons espirituais é o comportamento de alguns crentes que se dizem estar sendo usado pelo Espírito Santo e não estão sendo usados. Então, nós vamos ver logo no início desta palavra introdutória que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, para dizer: acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então veja que o Espírito Santo já sabia da ignorância que os crentes teriam acerca dos dons espirituais. Quero avisar e solicitar aos amados que visitam lá meu canal no YouTube. Eu estou separando alguns textos para estar compartilhando uma pequena palavra com o pensamento do dia, uma reflexão e uma oração por você. Então vai lá, se inscreve, PR Euclides Ferreira, Pastor Euclides Ferreira. Você se inscreve lá no canal do YouTube, compartilha, aciona lá o sininho para receber as notificações, que em breve, toda semana, estaremos colocando no mínimo 2 vídeos lá para os irmãos enriquecer conhecimento e também receber da graça do Senhor Jesus ministrado pela palavra de Deus. Francisco José, a paz do Senhor, minha continência, um abraço querido. Isael Xavier, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos. Então vamos orar ao Senhor, vamos dar início a esta live sobre este estudo que se inicia hoje. E eu vou estar sempre gravando uma live para dar continuidade, e você pode deixar a sua pergunta, seu questionamento, e eu estarei respondendo na medida do possível. Não segundo um conceito meu, mas segundo o que diz a palavra de Deus acerca dos dons espirituais.
Compartilhe o vídeo, ok? Compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que as dúvidas de outras pessoas também sejam dirimidas, em nome do Senhor Jesus. Irmã Claudenice, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Maravilhoso Deus, Santo de Israel, te louvamos, te agradecemos. E eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor me concede de poder estar compartilhando a tua palavra, que é pura, que é linda, que é maravilhosa, a tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, a tua palavra que nos enriquece, nos enobrece, a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, espada de 2 fios, mais penetrante até do que espada de 2 fios, pois ela penetra a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e ainda é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do ser humano. Pai, que o teu Espírito Santo me revista da sua graça, do seu poder, me habilite a proclamar a tua palavra sem retórica, sem erro, sem mistura. Guarda-me, Senhor, de toda heresia, em o nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, abra o entendimento dos teus filhos, traga luz, revelação, a fim de que a tua palavra seja plenamente compreendida. Em o nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Irmã Seico, a paz do Senhor. Irmã Nilzete, a paz do Senhor. Manuel Neto, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, eu quero iniciar, mais uma vez repetindo o tema deste estudo, que estarei compartilhando com você, que é os dons espirituais no contexto atual. Então nós vamos falar sobre isso. Eu vou tomar como texto base, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Convido a você ou abrir a sua Bíblia em casa ou marcar esta referência para depois estar assistindo ou lendo, para depois estar lendo. Michel, que Deus abençoe, do Peru, homem de Deus, abençoado, saudade de você, de todos vocês aí do Peru. Então diz assim a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. A Bíblia Revista Corrigida diz: não sejais ignorantes. Sabeis que, quando eres pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. Outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito
realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o excelso nome do Senhor Jesus, Senhor de todos. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, eu vou só dar um salto aqui no texto que eu li, que eu ouço muito algumas pessoas evangélicas, por sinal até líderes, querendo justificar a variedade de denominações. Aí fala que aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 5, versículo 5 diz: existem várias formas de ministérios. Aí eles falam, olha, a Bíblia diz que há vários ministérios, várias formas de ministérios. Por isso que tem Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor. O Espírito Santo diz que há vários ministérios. Gente, ministério aqui não tem nada a ver com denominação. Isto aqui tem a ver com serviço. Várias formas de servir. Ministério aqui deriva da diaconia, é utilizado quando se fala de diácono, da diaconia. Então, vários ministérios, ou seja, várias formas de se servir na casa de Deus, e cada um serve de uma maneira peculiar, diferente da outra pessoa. É isso que fala ministério, ok? É só uma curiosidade bíblica para nós não errarmos tanto quando pensarmos ou quando lermos a palavra do Senhor. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele inicia falando acerca dos dons espirituais, dizendo: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, isto é, que tenhais desconhecimento. Quando ele diz acerca dos dons espirituais, é porque o apóstolo Paulo ele está respondendo nesta carta aos Coríntios várias perguntas que os irmãos fizeram. Então ele sai de um assunto, entra no outro, e quando no capítulo 11 ele fala sobre o comportamento das irmãs na igreja naquela época, e agora ele passa para o capítulo 12 dizendo: agora eu vou falar acerca dos dons espirituais, isto é, mudou de assunto. Ele agora vai falar um novo assunto, um novo tema, e o tema é os dons espirituais. E quando ele fala acerca dos dons espirituais, aí ele fala pelo Espírito Santo: não quero que sejais ignorantes. Então, é de suma importância estarmos ministrando, ensinando acerca dos dons espirituais, porque por falta de conhecimento dos dons espirituais é que na igreja acontece muitas, podemos até falar assim, aberrações, e as pessoas ficam confusas, não sabem se aquilo é uma manifestação de dom espiritual ou o que é aquilo, e outros até ficam pensando: eu não quero ser usado nos dons espirituais para ser dessa forma, não quero. Queridos, a coisa mais linda no mundo espiritual é um crente sendo usado nos dons espirituais. Não é feio, não é ridículo, não é da pessoa sentir vergonha, de maneira nenhuma, de forma alguma. Por isso a Bíblia diz: não quero que você seja ignorante acerca dos dons espirituais. Em casa, logo após esta mensagem, você pode ler o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Na minha opinião, esses três capítulos formam uma unidade a respeito dos dons espirituais. Esses três capítulos formam uma unidade. Vou abrir um parênteses aqui para saudar minha esposa, né, que está aí também assistindo. Um beijão para ela, Deus abençoe. Rubens e Edcleide e outros irmãos que eu vi subindo aqui, Deus abençoe vocês. Então, capítulo 12, 13 e 14 formam uma unidade.
se nós prestarmos bem atenção, quando você lê o capítulo 12, você vai entender que ele fala que não devemos ignorar. Portanto, fala que nós devemos saber. Então, o capítulo 12 é o que você deve saber. É o que você precisa saber. É o que nós necessitamos saber. Não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Isto é, você precisa tomar conhecimento acerca dos dons espirituais. O capítulo 13, quando você lê, aí você vai perceber que o capítulo 13 é uma motivação que devemos ter. Ou seja, como devo me mover. Através de quê? O que me move nos dons espirituais. Isso é o capítulo 13, ele fala da motivação que devemos ter, ou seja, o que deve me mover. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se não tiver amor, não vale nada. O que adianta profetizar, falar em mistérios, ter dons de curar, ter todos os dons possíveis. Mas se o que lhe move não é o amor, se o que lhe motiva não é o amor, nada adianta. Você pode desejar todo o capítulo 12, que é o que você precisa saber, mas se você não leu o 13, para ter a ideia certa do que deve lhe mover, não vai servir. E existe muita gente que se detém no capítulo 12, que é só ser usado nos dons espirituais, a qualquer custo, a qualquer preço, atropelando os outros, amaldiçoando um no nome de Deus, querendo se apresentar maior do que os outros. Sentimento egoísta, orgulho, presunção, soberba, sentimento de superioridade, só porque fala línguas estranhas, só porque profetiza, só porque é usado em alguns dons. Então, capítulo 13 é para que você entenda que o amor deve ser a motivação, o que lhe move, o que lhe deve mover quando você é usado nos dons espirituais. E o capítulo 14, quando você lê, você vai entender que ele fala de como devemos agir, ou seja, como devemos fazer. Aí ele ensina como você deve fazer. Então, o que você deve saber, capítulo 12. O que deve lhe mover, capítulo 13. O como você deve fazer, capítulo 14. Ok? Aí isso você lê em casa. Veja bem, eu quero salientar aqui duas palavras de suma importância quando nós vamos falar acerca dos dons espirituais, que são as palavras dons e manifestações. Tem muitas pessoas que acham que porque é usado em profecia, é como se ele merecesse. O Senhor se agradou dele para usar o dela, para ser usado em profecia, para ser usado no dom de cura, para ser usado nos dons da falácia, línguas estranhas, interpretação de línguas, e profecia, ou nos dons de poder, dom da fé, dons de curar e dons de milagres ou maravilhas, ou então eu já falei aqui dos dons verbais, né, que é línguas estranhas, interpretação e profecia, ou então nos dons de revelação. Os dons de revelação, que é discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então, o sujeito, a pessoa, o crente, às vezes, quando é usado em algum dom, ele já começa a olhar para os demais e quer que todos olhem para ele olhando para ele como se ele fosse superior. Ninguém então pode me tocar. Agora eu sou importante na igreja. Por que você é importante? Porque profetiza? Deixa eu lhe dizer uma verdade bíblica. Você é usado em profecia não por você, mas é por amor à igreja. Deus está se importando com seu próximo, por isso você é usado. Quando eu sou usado numa palavra profética, eu estou sendo apenas um canal. Deus quer alcançar o outro, não sou eu.
Quando eu sou usado no dom de cura, eu estou sendo um canal. Na verdade, Deus quer alcançar aquele que vai ser curado, e não eu. Precisamos entender isto, que os dons espirituais é para o próximo e não para mim mesmo. Então o valor é o próximo. Deus está demonstrando valor para o próximo e não para mim. Eu só estou sendo um instrumento, um canal, um meio pelo qual Deus vai fazer fluir a graça dele e alcançar aquele que está precisando. É Deus suprindo a necessidade dos outros. Dons espirituais na vida do crente é Deus suprindo a necessidade do outro e não de si mesmo. Os dons espirituais na vida do cristão é Deus se importando com o outro e não com aquele que vai ser usado. É o outro, é quem vai receber e não quem está trazendo. Ok? Veja bem, vou dar uma ilustração simples. Você recebe um presente pelo correio. E aí, o beneficiado foi o correio que trouxe o presente até você? Não, foi você que recebeu. Se eu quero entregar um presente a alguém, eu mando pelo correio. Eu estou valorizando a pessoa que vai levar o presente ou a pessoa que está do outro lado que vai receber o presente? Assim são os dons. Então os dons espirituais não me deixam maior do que ninguém. Não me deixam melhor do que ninguém. Os dons espirituais, por meu intermédio, eu sou apenas o correio. Eu sou apenas o prestador de serviço. Até porque os dons são do Espírito Santo. E quem vai receber, aquele é quem vai ser entregue. Amém? Deus te abençoe. Então diz a palavra do Senhor que acerca dos dons, Ele não quer que nós sejamos ignorantes. Então as duas palavras que eu falei que devem ser salientadas: dons e manifestações. Então a palavra dom, ela acentua uma coisa muito importante. Isso é o seguinte: ninguém merece os dons, porque é charisma. Charisma é dádiva da graça de Deus. Então, se eu for usado em algum dom, não é porque eu mereço, é graça, é favor de Deus, é o dom de Deus. Então não é merecimento, são presentes, dons, presentes da graça, e graça é favor e merecido. Eu espero que você esteja sendo esclarecido que os dons espirituais são dádivas, charisma no grego, dádivas de Deus, da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, e independe de nós, não depende de mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui a cada um como Ele quer. Bendito seja Deus. É como o Espírito Santo quer, não é nem como eu quero, mas é como Ele quer. A outra palavra que eu falei que precisa ser salientada pela palavra de Deus aqui é a palavra manifestação. Olha o que diz a Bíblia: que manifesta-se segundo a vontade do Espírito Santo. Manifesta-se os dons. Então a palavra manifestação acentua que os dons se tornam visíveis nos cristãos. Ele se torna visível, ele se manifesta, se torna visível, manifesto. Esta palavra também acentua que os dons não são nossos. Você entende isso? Tem pessoas que querem se apropriar dos dons,
como se fosse dele. Eu tenho dom tal. Você não tem dom nenhum, não. Ele se manifesta. A manifestação segundo a necessidade da igreja. Não é segundo Deus querer me exaltar, ou me dignificar através dos dons, ou me deixar salientar através dos dons. Não! É Deus manifestando um dom espiritual através de mim, através de você, por causa da necessidade da igreja. É para suprir a necessidade. Até porque os dons têm um objetivo magno: edificar a igreja. Os dons são para edificação da igreja, não é para edificação própria. Eu vejo muitos crentes que basta receber um dom da graça, ele já acha que se tornou um edifício. Sozinho, ele dentro da igreja é o edifício. Os irmãos são lá o tijolo, a pedra, mas ele já é um edifício. Só porque ora, só porque profetiza, só porque fala mistério, só porque, você continua sendo pedra no edifício de Deus. Igualzinho o seu irmão que não profetiza. Você é uma pedra no edifício de Deus. Você sozinho não é edifício. Quem está sendo edificado é a igreja. Eu só sou edificado quando eu estou na igreja. Quando eu cresço, a igreja cresce. Cada crente cresce, a igreja cresce. Ninguém cresce sozinho. Se você vê um crente crescendo sozinho na igreja, tem alguma coisa errada com ele, ele está inchando. Isso não é crescimento. Tem gente que incha e acha que está sendo fortificado. Você está inchando, ficando inchado, achando ser alguma coisa melhor do que o outro. Não é. Os dons são para edificação da igreja. Não é para a sua própria, para o seu próprio crescimento. A igreja. Se você é a igreja, você vai crescer junto com a igreja. Junto com a igreja, porque nós somos a igreja. Juntos. Sozinho, não. Sozinho nós somos uma pedra no edifício da igreja. Espero que você tenha entendido isso. Então, os dons são manifestações do Espírito Santo através de nós. Olha que coisa maravilhosa. Isso já não é maravilhoso? Através de nós, o Espírito Santo manifesta os dons. Isso já é glorioso, é maravilhoso. Você ser um canal de Deus para o seu próximo. Então, estas palavras nos previnem também de dois erros. As palavras eu vou citá-las: dons e manifestações. O Espírito Santo é lindo, é maravilhoso. Ele deixou isto aqui registrado nas Escrituras para evitar que nós cometamos dois erros: o erro do orgulho e o erro da estagnação. Imagina se o Espírito Santo, ao invés de manifestar o dom, ele me desse o dom. Aí eu tenho o dom de curar. Pronto. Eu seria o cara da igreja. O pastor tem o dom de curar. A pessoa está doente, ele cura. Embora há muitos líderes denominados pastores, missionários, apóstolos, anciãos, seja lá como eles queiram ser chamados, que faz o povo entender que ele tem o dom de curar. Pelo amor de Deus, o dom não é seu, é do Espírito Santo. E o Espírito Santo não daria isso porque causaria orgulho, soberba. Você entende isso? Então, para evitar o orgulho, os dons se manifestam. Além de ser dádiva de Deus, eles se manifestam. Eles aparecem na sua vida. Manifesta. Isto é, para suprir a necessidade da igreja. Outra coisa interessante é, a segunda palavra, o segundo erro, é a estagnação. Imagina bem, aí veio sobre mim o dom de profecia. Pronto, eu tenho dom de profecia. Estagnou, ficou em mim. Não, ele se manifesta.
Hoje, amanhã, um outro dia, nunca mais pode manifestar outro tipo de dom. O dom não fica estagnado, os dons são do Espírito Santo. Ele usa quem quer, a hora que ele quer. Está aqui uma pergunta se é chamado de anátema, no versículo 3, muito bem, eu vou ler aqui. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito, quer dizer, anátema. Maldito seja Jesus, ou Jesus seja anátema. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Essa declaração diz o seguinte, que a pessoa que não tem Cristo, não recebeu Jesus como seu Salvador, se ele declarar Jesus é Senhor, está sendo anátema para ele, Jesus está sendo maldição para ele, porque o juízo de Deus repousa sobre ele. A pessoa só deve declarar Jesus é Senhor se realmente tiver já recebido Jesus e Jesus realmente é o Senhor da sua vida, está no controle da vida dele. Aí sim, ninguém deve declarar Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo que habita nele. Se não habita, é anátema, é maldição para esta pessoa. Vamos continuar. Os dons espirituais, segundo nós lemos aqui, olha o que diz a Bíblia. Sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Isto é, antes de você se converter, você andava segundo a regra do mundo, segundo o que o mundo ditava. Mas agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, agora você deve andar segundo a regra das Escrituras Sagradas. Por isso é que o apóstolo inicia desta maneira, acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ainda nesta palavra introdutória que eu falei que hoje nós íamos apenas dar a introdução para você saber o que é que nós vamos compartilhar nos próximos ensinos, eu conto com você, e depois vai lá no meu canal de YouTube, se inscreve lá, que vai estar lá esse vídeo e compartilha com outras pessoas. Vamos agrupar os dons de uma maneira que você entenda melhor. 3 agrupamentos de dons nós vamos falar aqui, para você entender melhor que os dons espirituais eles podem ser agrupados da seguinte maneira: dons de inspiração, ou dons inspiracionais, ou dons da fala, ou dons da falácia. São eles: línguas, interpretação de línguas e profecia. Isso é um agrupamento de dons. Eu quero chamar a atenção porque eu vou dar um esclarecimento sobre isso que eu estou falando aqui agora. Por isso eu vou repetir: agrupamento de dons. Um grupo, um determinado grupo, dons da falácia, línguas estranhas, interpretação de línguas e profecia. O segundo grupo de dons, os dons de poder ou dons de fazer, são eles: dons de curar, dons de operação de milagres e dom da fé. Grupo de dons. O terceiro grupo de dons, os dons de revelação, ou dons do saber, são eles: discernimento de espíritos, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Agora vamos às curiosidades. Até mesmo em algumas escolas teológicas ensina-se que são 9 os dons espirituais. Pelo amor de Deus, a Bíblia Sagrada diz apenas que há diversidade de dons. Diversidade. Não há limite para a operação do Espírito Santo. Aliás, Deus é Deus de coisas novas. A Bíblia não diz em lugar algum que existe 9 dons. Por isso que eu citei aqui:
grupos. A Paulo está apenas citando grupos. No capítulo 14 existem outros dons mencionados que não há aqui. A carta aos Romanos existem outros dons mencionados que não há menção dele aqui no capítulo 12 da carta aos Coríntios. Então há uma infinidade de dons, uma diversidade de dons. É que as pessoas querem fazer junção dos dons espirituais com o fruto do Espírito e suas 9 virtudes. 9. Então, o fruto do Espírito, 9 virtudes. Dons espirituais não há limite. Por isso que nós encontramos na Bíblia, veja bem, línguas, interpretação de línguas e profecia. Depois vem dons, está no plural, não é singular, não é dom de curar, é dons. Uma multiforme graça de Deus operar. Várias formas de dons para o mesmo objetivo, para curar. Existem muitas formas do Senhor curar. Dons de curar, dons de operação de milagres e dom da fé. Depois nós temos discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Outra curiosidade que eu quero salientar aqui é que não existe dom de sabedoria. Assim como também não existe dom de conhecimento. O pessoal fala, tal pessoa tem o dom da sabedoria, tem o dom do conhecimento. Não existe. Existe palavra, dom da palavra de sabedoria. Palavra é um fragmento da sabedoria de Deus. Então manifesta na vida do indivíduo, na minha vida, na tua vida, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, isto é, um fragmentozinho da sabedoria de Deus, aleluia, um fragmento do conhecimento de Deus, apenas fragmento. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, está falando de fragmento. Já viu pessoas, quando a Bíblia diz que a manifestação dos dons, vou repetir, manifestação dos dons. Você já viu pessoa que quando se diz ou parece que está sendo usado por Deus em profecia, principalmente profecia, parece que recebe uma incorporação, muda a tonalidade de voz, muda os olhos e se posiciona como se Deus tivesse incorporado nele. Eu sou Deus e eu te digo agora. E as pessoas têm até medo de olhar, porque parece que Deus incorporou naquela pessoa. Por isso a Bíblia diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Meus amados e amadas irmãs, igreja do Senhor, a profecia nada mais é do que uma palavra inspirada da parte de Deus para ser liberada para alguém. E eu posso liberar esta palavra porque eu já recebi de uma maneira tranquila também. Não estou dizendo que você não pode ministrar ou liberar a profecia quando você está eufórico, quando você está sentindo emoção. Não, pode também, mas que não é necessário isso. A palavra de sabedoria precisa estar presente na hora em que você vai entregar uma profecia. O que é a profecia? Uma palavra de Deus. Muitas vezes eu estou ministrando no culto e vem uma palavra de profecia e eu entrego. E às vezes a igreja nem percebeu, mas a pessoa para quem o Espírito Santo está dirigindo, recebeu. E na maioria das vezes eu sei para quem Deus está dirigindo aquela palavra, mas eu não há necessidade, na maioria das vezes, nem de apontar, nem de revelar para quem é, apenas entregue.
Aquele que falou com você a palavra, ele vai direcionar esta palavra para quem está recebendo. E isto é profecia. E muitas vezes a gente pode receber uma palavra de profecia, a profecia de Deus para alguém, enquanto você está no quarto orando. E aí? Você vai sair correndo para a casa da pessoa para entregar? Não! Peça sabedoria a Deus, como você vai entregar aquela profecia. No dia seguinte ou num culto, você pode chamar aquela pessoa, pedir para sentar do seu lado e simplesmente dizer: meu querido, minha querida, eu recebi uma palavra de Deus para você, o Senhor mandou dizer isso, isso e isso. Ah, mas aí parece que só tem graça se eu sapatear, falar línguas estranhas, rodar, para a pessoa entender que é o poder de Deus e eu estou profetizando. Pelo amor de Deus. É porque esta palavra ainda está se cumprindo na vida dessas pessoas. E o Espírito Santo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Por isso muita gente não quer ser usado. Por isso que cada dia mais está escasso a profecia verdadeira dentro das igrejas. Por quê? Porque muita gente não quer ser usado desta maneira. Acha ridículo. Quando as coisas de Deus são belas, maravilhosas, devem ser desejadas, aneladas. O crente deve desejar ardentemente ser usado em profecia, ser usado nos dons espirituais, na interpretação de línguas e outras coisas mais. É isto que está sendo falado aqui nesse texto sagrado da palavra de Deus. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos dons espirituais. Outra curiosidade que eu quero deixar aqui destacado é que tem pessoas que, para dar credibilidade à sua profecia, depois de profetizar, ameaça. Ai de ti se não acreditar. Ai se duvidar. Esse ai já dá direito ao descrédito da profecia. Se não ouvir, eu vou cavar cova, eu vou fazer isso. Isso já dá direito ao descrédito. Rasgue a profecia e jogue no lixo. Rasgue. Você sabe por que deve rasgar? Porque há 3 objetivos da profecia. 3. Eu vou falar já desse. Não vou falar. 3 objetivos da profecia. 3 únicos: edificar a igreja, consolar a igreja e exortar a igreja. Eu vou explicar daqui a pouquinho essas 3, ok? Mas vou responder aqui, está aqui uma pergunta. Ok, eu já respondi essa pergunta aqui, se os dons estão completos nessa lista ou tem outros textos. Tem outros textos que numa próximo estudo eu vou estar citando. Hoje é só uma introdução, mas eu já falei que na carta aos Romanos e primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, aliás, são 4 listas de dons espirituais contidas no Novo Testamento. E eu vou ler todas as 4 listas. Na próxima aula eu vou estar lendo as 4 listas de dons espirituais contidos nas Escrituras. Portanto, não são 9 dons. Há uma variedade de dons espirituais. Agora o Espírito é o mesmo. Então, voltando às 3. A profecia e suas, como eu posso dizer assim, para que serve a profecia? A profecia é para edificar, para exortar e para consolar. Os 3 objetivos da profecia. Então esses são os 3 objetivos. Quando alguém profetiza e lhe deixa atormentado, desconsidere. Uma outra curiosidade dentro do que eu estou falando aqui é que as pessoas confundem na Bíblia Sagrada a palavra
exortar. Eita, a palavra hoje foi, de exortação. Isso não é exortação. Isso pode ser correção, malcriação, desabafo pastoral, etc. e tal. Exortação é animar, é fazer a pessoa olhar para cima, é fazer a pessoa desejar continuar, fazer a pessoa avançar, acreditar naquilo que já estava desacreditando. Isso é exortar. Exortar na Bíblia é isso. Então a profecia bíblica, ela me exorta, ela me edifica, isso ela me faz crescer. A profecia bíblica, ela me consola. Então, queridas e queridos irmãos, se a profecia não lhe fez, não lhe edificou, você sabe o que é edificar? É nos fazer crescer. Ela me fez crescer, a profecia do irmão me fez crescer, me fez acreditar, me jogou para cima, me fez olhar para o alto, eu me sinto consolado, confortado. Isso é a profecia, é para isso que serve. Se não serviu para isso, rasgue e jogue fora. Foi qualquer outra coisa, menos profecia. Você pode dizer, mas profecia também não é para prever o futuro? Suas raridades. O objetivo principal da profecia é edificar, consolar e exortar, segundo a palavra de Deus. Agora, uma vez ou outra, Deus pode usar alguém para informar algo do futuro que está para acontecer. Não tem nada contra, é bíblico isso. Amém? Deus abençoe a todos. Então, amados, outra curiosidade bíblica. Se você deseja efetuar alguma pergunta dentro do assunto que eu estou falando, pode escrever aí que nós daremos a resposta segundo a palavra de Deus. Não segundo o conceito do pastor Euclides, mas segundo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Outra curiosidade bíblica que eu quero salientar dentro desse texto é com respeito às línguas estranhas. Quando eu estiver falando exclusivamente em cada ponto dos dons espirituais, eu vou entrar com mais afinidade, mais profundidade nesse assunto. Mas é só uma curiosidade, para ensinar, porque a Bíblia diz, não quero que sejais ignorantes com respeito aos dons espirituais. Então veja bem, línguas estranhas só tem uma única direção, é para cima. A Bíblia Sagrada diz que quem fala em línguas estranhas, com Deus, fala mistérios. Vamos ver esse texto bíblico. Vamos ver. Muito bem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha... Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala de diversidade de línguas que a pessoa pode ser usada. Você nunca estudou outra língua, uma língua estrangeira, mas pelo Espírito Santo você pode ministrar para alguém que está ali, que é um estrangeiro, e você pode falar inglês, você pode falar espanhol, você pode entregar uma mensagem em japonês, em chinês, coreano, seja aquilo que o Espírito Santo quiser. Isso é diversidade de línguas. É compreensível a alguma determinada raça, pessoas. Agora, a Bíblia fala também de línguas estranhas, na qual nós somos criticados. Que as pessoas falam, não existe línguas estranhas. As pessoas foram batizadas e falaram línguas que as pessoas compreenderam. Diversidade de línguas é uma qualificação, línguas estranhas é outra. E eu vou ler aqui, esse texto é magno para isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens. Por que não fala aos homens? Porque homem nenhum, de país nenhum, vai entender. É a Bíblia que está dizendo isso aqui.
não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Então deixa eu esclarecer algo aqui. Meu querido, as pessoas fazem o que eu vou dizer porque ainda são ignorantes com respeito aos dons espirituais. Já viu a pessoa se dirigir para o outro e ficar só falando línguas estranhas? E fala língua estranha para o outro. Línguas estranhas só tem uma direção, meu amado: Deus. Não sou eu não é uma nova doutrina minha, é a Bíblia. É só olhar para a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem fala em línguas estranhas, fala com Deus. Ninguém o entende. Ninguém está falando com Deus. Então, quando eu prego e eu falo línguas estranhas, eu estou glorificando a Deus. As línguas estranhas não são palavras dirigidas aos homens. Se eu for falar para as pessoas em línguas estranhas, eu estou pregando em vão, falando em vão, ninguém entende. Então, línguas estranhas é para Deus, só tem uma direção: Deus. E se eu estiver falando em línguas estranhas e alguém for interpretar, línguas estranhas mais interpretação é igual a profecia. Então, não se preocupe se alguém se dirigir para você na igreja falando línguas estranhas. E lá, não sei o que, papapá, lá, e bababá, e começa a falar língua estranha. Não se preocupe não, ele só errou de direção. Línguas estranhas não é para se dirigir para os irmãos, línguas estranhas é para Deus. Não sou eu não, é a Bíblia que diz isso. Pelo amor de Deus, está escrito. Nós ficamos com o que está escrito, porque às vezes as pessoas falam: o pastor Euclides tem uma visão diferente. Eu não tenho visão própria, eu estou olhando na ótica divina, pelo que a Bíblia diz, e não se pode contradizer o que a Bíblia diz. Está escrito, eu vou repetir o que eu li. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2: porquanto quem se expressa numa língua estranha não fala aos homens. Aí a gente vê, eu não vou falar das outras denominações não, vou falar da minha Assembleia de Deus. Aí a gente vê dentro das Assembleias de Deus, crente marchando em direção ao outro, começa a falar língua estranha para o outro. Língua estranha para o outro, língua estranha, língua estranha, língua estranha. Você pode falar 1000 vezes língua estranha para o outro, você só está errando a direção. Línguas estranhas é para Deus, não para os homens. Agora, profecia é para a igreja. Línguas estranhas para Deus, profecia para a igreja. Língua estranha mais interpretação, aí nós temos o quê? Profecia. Aí sim. Mas línguas estranhas é para Deus. A Bíblia diz: não fala a ninguém senão a Deus. Então, quando você se alegrar em línguas estranhas, lembre-se que no seu espírito você está exaltando a Deus, ainda que a sua mente se torne infrutífera. Diz a Bíblia que o seu espírito se sente renovado. Quando você termina de falar língua estranha, você não se sente fortalecido espiritualmente, renovado espiritualmente? Isso aqui é maravilha. Amém? Queridos, falta 5 minutos para as 21 horas e eu vou estar encerrando. Foi apenas introdução, porque na próximo ensino, na próxima live, da próxima terça-feira, eu quero falar detalhadamente sobre cada dom espiritual. Quero compartilhar com você a luz da palavra de Deus. Não segundo a minha lógica, não segundo um compêndio que eu criei, uma nova doutrina, não. Segundo a Bíblia Sagrada. E você tem a liberdade de colocar aí a sua pergunta, de fazer o seu questionamento, e eu estarei dando resposta biblicamente. Eu não tenho resposta não, mas a Bíblia tem resposta. Amém? Obrigado por você assistir. Se gostou do vídeo, compartilha. Não esquece de visitar o meu canal no YouTube, dá lá, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, ok?
Eu vou me esforçar para estar colocando no mínimo 2 vídeos por semana. Eu quero trazer uma aplicação, é o que Deus tem colocado no meu coração, uma aplicação da palavra de Deus, desde o início de Gênesis até o Apocalipse. Vou estar selecionando textos e trazendo uma aplicação da palavra de Deus para a sua vida, orar com você, pelo seu lar, pela sua família. Amém, amados? Deus abençoe em Cristo Jesus. Este que vos fala é o pastor Euclides Ferreira, da Assembleia de Deus, Palavra Viva, ligado à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ligado à mesma Convenção da Belém e de outros ministérios, só o nome que diferencia, né? Deus abençoe. Ana Lúcia de Almena, um abraço no meu querido e eterno mestre, diácono. Meu Deus do céu, como é que foge assim? Antônio Almeida. Amo demais. Antônio Almeida, Deus abençoe. Divinaura, Deus abençoe. Abiara, Pai do Senhor, Deus abençoe. Minha querida filha, Elaine Cris, um beijão do painho. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo continue esclarecendo a nossa mente, nos fazendo compreender a sua palavra. Se você pegou o vídeo pela metade no final, depois você vai lá no YouTube e assiste ele completo. Com certeza você será edificado, porque tenho plena convicção de que não falei de mim mesmo, mas daquilo que recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor, isto eu vos ensinei. Faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Pai bendito e santo, mais uma vez, Senhor, elevo minha voz em oração, juntamente com outros que também estão orando comigo e outros que estão apenas acompanhando a oração. Eu te agradeço, Pai, pelo dom da vida. Te agradeço, Pai, por ser um canal para tantas pessoas. Eu te louvo, é um privilégio para mim. Eu te agradeço, Senhor amado, por tua palavra que é bendita eternamente. A tua palavra é um verdadeiro manancial de águas cristalinas. A tua palavra é mais doce do que qualquer favo de mel. A tua palavra é maravilhosa. É o melhor pão, é o melhor vinho, é a melhor água, é o melhor mel. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pai santo e querido, juntamente com teu povo que ora neste momento, mais uma vez, eu quero declarar vitória para o teu povo, vitória para a nossa nação brasileira, intervenção da tua parte. Enquanto muitos clamam pela intervenção militar, eu clamo por tua intervenção. Na verdade, Pai, eu já quero te agradecer, porque eu sei que está acontecendo uma intervenção tua na nossa nação. Oh Deus, e a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Pai, em nome de Jesus, seja abençoado cada família que me assiste, aqueles que ainda vão assistir, de todas as partes. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus.